Eu tava vendo o senhor lá na TBT outro dia, e aí eu vi o senhor falando algo mais ou menos nessa linha, assim, né? A verdadeira questão hoje não é o comunismo versus o capitalismo, a burguesia versus o proletariado, né? A questão é aqueles que querem manter impérios e aqueles que são contra. Né? E o senhor disse, acho que foi na TBT mesmo, que isso é o conflito entre o mundo multipolar e o mundo unipolar. Mas o que são essas duas coisas? O senhor consegue explicar para a gente? Claro, é o tema do nosso programa que eu sugeri para vocês, que esse é um assunto teórico, complexo, de alta relevância e que parte da esquerda ou não compreende, ou quando acha que compreende, faz confusão. Então, me permita aqui fazer uma retrospectiva histórica. Um dos capítulos do meu livro Reflexões sobre o Oriente Médio, eu publiquei um dos capítulos, o título era Novas e Velhas Ordens Mundiais. O que é uma nova ordem mundial? Quando que surge uma nova ordem mundial? Então, eu estudo ordens mundiais há muito tempo. Ordens mundiais são acontecimentos que podem ser com uma data específica ou pode ser um período histórico em que tudo modifica. Não necessariamente o sistema se modifica. Não necessariamente a classe que domina se modifica. Mas a ordem muda. Não é? Então, eu quero aqui, e nesse livro eu faço um estudo a partir da conquista de Constantinopla pelos turcos, exatamente quando cai Constantinopla, 29 de maio de 1453. Aí surge uma nova ordem. Mas como assim? Bom, mas não surge exatamente nesse dia. Alguns anos depois, 1494, estamos falando em 40 anos depois. Mas e o que é 40 anos uma história de 5 mil, 10 mil? Não é nada. Em 1494, Portugal e Espanha assinam um tratado, que a hora que eu falar o nome todo mundo sabe, né? Que é o Tratado de Tordesilhas. As duas potências hegemônicas na época, o mundo era bipolar, não tinha outras potências. Nem a Inglaterra sonhava ainda em ser potência. Eles assinam um tratado que divide o mundo entre eles. O que fica aqui a oeste da linha do tratado é da Espanha, o que fica a leste é de Portugal. Mas a América... É uma arrogância inacreditável isso, né? É uma arrogância inacreditável, né? Muda nossa, tá, nossa, é impressionante, né? A América Desculpa, já tinha professor. sido descoberta, né? 2 anos antes desse tratado, 1492, Colombo, né? Bom, então esse período que vai de Constantinopla até Tordesilhas passa por 1492, os reis católicos da Espanha e Portugal assinam aqueles decretos que obrigam muçulmanos e judeus a se converterem ao cristianismo, senão eles teriam que fugir, sair desses dois países. Então, isso cria uma nova ordem. Essa nova ordem vai até quando? Aí sim é uma data específica, né? Isso na minha contagem, na minha forma de interpretar. Se for outro pesquisador, se for outro historiador que fizesse esse mesmo tipo de trabalho, poderia ser que ele encontraria outra data. Mas a minha vai para janeiro de 1648. O que aconteceu? Os reis absolutos da Europa, cansados de guerra, né? Guerra dos 30 anos, né? 1848, século 17, 1600, cansados de guerra, resolveram se reunir na cidade que hoje pertence a Países Baixos, na Holanda, chamado Osnabrück. Eles se reuniram e assinaram um tratado que entrou para a história com o nome de Tratado da Paz de Westfália. Esta paz, que durou pouco tempo, porque depois eles voltaram a brigar, a partir deste documento assinado pelos reis absolutistas, a partir deste documento surge o conceito de soberania nacional. E eles disseram um para o outro, olha, eu reconheço a sua fronteira, você reconhece a minha.
eu não entro no seu país, você não entra. Isso não é pouca coisa. Mesmo que tenha caído por terra esse acordo, porque eles voltaram a fazer guerra, mas aí surge o conceito de soberania, né? Isso é o início de uma nova ordem. Só que aí vem uma série de outros fatores. Revolução Francesa, 1789, que acaba com a monarquia absoluta. Aí vem Napoleão, que passa um trator na Europa e acaba com as monarquias absolutas. Então, isto é um processo de construção de uma nova ordem. Aí vem o Congresso de Viena, que você ouviu falar, 1814, 1815. Durou 9 meses o Congresso, presidido pelo Metternich, né, o arquiduque do Império Austro-Húngaro, né, o herdeiro. Eles, então, fazem uma revanche contra, né, aqueles países que acabaram com a monarquia absoluta e retomam o poder. Então, veja, eu estou descrevendo ordens mundiais. Então, para encurtar, eu quero dar um salto e ir para 1991. É o fim de uma era. Qual era? Ou ordem? A era bipolar. União Soviética e Estados Unidos. 26 de dezembro de 1991, acabou a União Soviética. A bandeira vermelha soviética é arriada no Kremlin e é hasteada a bandeira tricolor czarista da velha Rússia. Bom, começou uma nova ordem mundial. Que ordem é essa? A ordem unipolar. Professor. O mundo passaria, então, a ser ter um dono, um chefe, um cacique, um xerife que manda e desmanda. Ele formula as regras, então é uma ordem baseada em regras que ele formula. Se você não cumpre, ou você é atacado pelo exército mais poderoso, ou você é sancionado. Aí eles impõem, então, o sistema de sanções. Criou-se uma nova ordem. Que ordem é? É a ordem unipolar. Aí entra a divisão, então, que existe no campo da esquerda. Existem 3 concepções que como é que seria, então, depois desse mundo. Há uma corrente de pensamento que eu acho que é minoritária, mas que ainda acha que o mundo é unipolar. Que com todo o esforço de Rússia, China, Brasil, Índia, etc., quem manda são os Estados Unidos. Não tem para ninguém. É minoria, eu discordo absolutamente dessa corrente, mas existem pensadores que dizem isso. Existe uma outra corrente que é um pouquinho maior, não sei o tamanho, mas tem pensadores expressivos, né, autores, que diz assim, não, o mundo não é mais unipolar, mas também não é multipolar. Nós estamos em uma transição. Nem bem a unipolaridade acabou, nem a multipolaridade se consolidou. Bom, eu compreendo essa posição, tem bons defensores, bons argumentos, mas eu discordo completamente. O mundo, a transição já se concluiu. O mundo é multipolar. Não é, evidentemente, uma multipolaridade consolidada. Ela tem as suas fragilidades, porque do lado, né, daqueles que defendem o mundo unipolar, tem o maior exército do mundo, com 838 bases espalhadas em 80 países. A ONU tem 193 países, que praticamente 1 em cada 2 países membros das Nações Unidas tem pelo menos uma base dos Estados Unidos. Se dividir 838 por 80, né, tem países que tem uma só, mas tem países que tem 25 bases. Alemanha, Okinawa, no Japão, é uma ilha inteirinha cheia de bases militares, né? Então, é uma multipolaridade frágil. No último livro meu sobre geopolítica mundial, é esse livro aqui, me permita mostrar para o pessoal, ele tem 640 páginas, Atualidade da Luta Anti-Imperialista. O principal capítulo de abertura, o primeiro capítulo, um dos primeiros capítulos mais importantes, aqui o título. Bom, então esse é um dos capítulos de abertura, não é o primeiro foi o assunto da guerra na Ucrânia. Então, Dan e Eber, o mundo é multipolar, nós vivemos uma nova ordem mundial, onde
os Estados Unidos já não reinam mais absoluto, mas há muito que se fazer e para se consolidar esta multipolaridade. Gostou desse corte aqui? Gostou, né? Então assiste a live toda aí, ó. Tá o link na descrição. É só você clicar lá e assistir. Você vai ficar sabendo muito sobre essa história toda aí, certo? E não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, manda a sua ideia nos comentários e não se esqueça, é na luta que a gente se encontra. Falou, valeus!